Lucas veio atrás. Lucas passou uma noite difícil. Faz parte da saúde. Né? E quem não sabe o que é isso lá, né? Criança com febre, corrida para o hospital. Só vem meu filho pequeno passou por isso, não é? Mas mesmo você quis escolher hoje, não é? Tá bom, Deus, se o Lucas quiser, a gente está aí. Não, mas quero chegar tempo, quero pregar, então tá bom. Vamos orar por ele, e você renova as forças dele. Senhor, obrigado, Deus, pelo Lucas. O Senhor tem chamado também para a obra, para o ministério. Nós te louvamos porque ele é o presente do Senhor para nós também. Vamos orar por ele, pedindo que a tua graça, teu Espírito Santo, repouse sobre ele agora. E leve embora todas as preocupações. Sabemos que a Júlia está em casa com a Anne, Deus. Deus, que essa febre venha desaparecer, Pai. Toda infecção, tudo que está causando isso também, Deus, na Anne, vai embora e ela possa ficar curada em nome de Jesus. Pedimos a tua graça, a tua bênção nesse momento sobre nós também. O nosso coração possa ser um solo fértil para receber a boa e perfeita semente da tua palavra. Em nome de Jesus. E possa gerar os frutos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Bom dia, querida igreja. É sempre um prazer imenso para mim poder ter a oportunidade de trazer a mensagem. E como o pastor comentou, realmente a Emily está tendo um quadro de febre mais contínua. Ontem à noite a gente foi para o hospital e voltou no meio da manhã. E agora de manhã a gente até estava se preparando para vir, mas ela voltou a ter febre hoje de manhã, então a Júlia ficou com ela lá. Mas, diante de todas essas coisas, eu sei que Deus está no controle. Deus cuida e alguém uma vez já disse que quando Jesus estiver no céu, lá vai ser tudo perfeito. Não vai ter dor, não vai ter preocupação, não vai ter luta, não vai ter dilema, não vai ter nenhum problema. Então é só nessa vida. E é só durante essa vida que a gente tem a oportunidade de louvar a Deus e glorificar Ele, mesmo durante as nossas lutas, mesmo durante as nossas dificuldades. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 21 até o 24. Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia. Capítulo 5, versículo 21 até o 24. Já está aparecendo também ali na tela. A partir do versículo 21, então. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Gostaria de pedir que a gente incline mais uma vez a nossa cabeça. Vamos orar mais uma vez. Nunca é demais orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti agora nesse momento como Tua igreja e reconhecer diante de Ti a nossa limitação, a nossa total dependência de Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa manhã que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã, Pai. Revela a Tua palavra, Senhor. A gente depende de Ti porque é só o Senhor que traz vida. Isso aqui não é um livro qualquer, Senhor, a Tua palavra é vida e ela transforma. E é isso que eu clamo, nós clamamos a Ti essa manhã, que o Senhor toque de forma personalizada, que o Senhor traga a aplicação dessa palavra de forma personalizada no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Assim como o pastor André orou, Senhor, que essa palavra encontre um solo fértil, que gere frutos, Deus, para que a gente possa realmente ser transformado cada vez mais à imagem de Cristo, Senhor. Nós clamamos a Ti essa manhã. Realmente que o Senhor fale conosco com poder e autoridade, que a Tua presença esteja aqui no nosso meio essa manhã, em nome de Jesus. Amém? O tema da minha mensagem hoje de manhã é ande com Deus. Ande com Deus. A Bíblia não fala muitas vezes usando esse termo, que fulano andou com Deus. Se a gente olha as histórias dos reis, muitas vezes fala, tal rei fez o que era agradável aos olhos do Senhor.
Mas o termo andar com Deus a gente só encontra 2 vezes. Na história de Enoque e na história de Noé. A palavra também fala que Noé andou com Deus. E se a gente olha o capítulo 5 inteiro, a gente vai ver que o capítulo 5 é um capítulo inteiro só falando de genealogia. Desde Adão até chegar em Enoque. E em todas essas gerações, a Bíblia não traz nenhum detalhe sobre a vida deles. Apenas menciona o nome deles, fala quantos filhos teve, menciona o nome dos filhos, com que idade tinha quando teve o filho, depois quantos anos viveu e então faleceu. Mas aí, de repente, então a palavra chega em Enoque. E aí ele entra num detalhe importante. Enoque andou com Deus. Em nenhum outro lugar do capítulo a gente encontra essa descrição. E se a gente para pensar, a Bíblia não fala de nenhum feito de Enoque. Ele não foi um líder militar, como talvez foi Josué, Gideão. Ele não foi um profeta. Ele não foi um rei. A Bíblia não traz nenhum detalhe, a não ser que ele teve filhos e filhas. Então, tudo leva a crer que ele foi um pai e um marido. Enoque foi um homem comum. E isso tira, talvez, da nossa cabeça aquela ideia de que apenas pessoas com grandes histórias, grandes conquistas, grandes feitos é que têm realmente relacionamentos íntimos com Deus, andam com Deus de perto, pessoas que fizeram grandes coisas descritas aqui na Bíblia. Porque isso faz parecer que quem não tiver realmente um chamado extraordinário para realizar grandes feitos parece que está limitado a ter, talvez, uma pequena relação com Deus. Isso não é verdade. Enoque foi uma pessoa comum, mas ele alcançou o maior objetivo que uma pessoa pode alcançar nessa vida. E é isso que eu gostaria de trabalhar essa noite. Enoque andou com Deus. E se você tem dúvidas de que isso é um dos maiores feitos que alguém pode fazer, e foi o maior feito que Enoque fez, a gente vê que a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus, ali no versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o levou. Isso só aconteceu com 2 pessoas na Bíblia inteira, Enoque e Elias. Elias ainda subiu numa carruagem de fogo, deve ter sido o maior espetáculo daquela época. Quando a palavra de Deus diz que Deus o levou, não é como se Deus tivesse olhado para ele e feito um ataque cardíaco agora. Não, alguém teria encontrado ele e teria escrito, faleceu então Enoque, e foi enterrado junto com seus pais. Mas Deus levou ele nem passou pela morte. E ele foi um homem comum. Mas ele andou com Deus. E para que a gente possa entender o propósito de a gente andar com Deus, eu gostaria de falar um pouco sobre um atributo de Deus. Se a gente estuda sobre quem Deus é, um dos atributos que mais refletem em andar com Deus é o atributo da pessoalidade dele. O atributo da pessoalidade de Deus significa que Deus não é uma força cósmica, não é simplesmente uma energia. Deus é uma pessoa, ele pensa, ele tem vontades, ele ama e ele abomina. E alguém realmente com essa característica de pessoalidade, alguém com quem se pode se relacionar. Se a gente olha para a criação, desde quando Deus começa a chamar a existência, todas as coisas, o firmamento, as águas e mesmo os seres vivos, quando Deus vai criar o homem, ele fala, nós somos o homem, a nossa imagem e semelhança. E a gente percebe que Deus não se relaciona com nenhuma outra criação, como ele se relaciona com a gente. Uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus tem um desejo profundo de se relacionar com a gente, de ter um relacionamento com a gente, de ter intimidade com a gente, de que a gente queira e deseje ter intimidade com Ele e relacionamento com Ele. E se a gente olha, por exemplo, no Éden tudo era perfeito. Ainda não havia acontecido a queda. Pensa num jardim, querido, que o paisagista foi o próprio Deus. Eu fico imaginando que a beleza daquilo era uma coisa que a gente não consegue imaginar. Mesmo que tu tenta fazer na tua cabeça o jardim mais lindo que tu pode imaginar, eu tenho certeza que não
não chega nem perto. Não havia morte ainda, não havia enfermidade, não havia briga. Era perfeito. Era a melhor vida que alguém pode imaginar. Mas a maior bênção na vida de Adão e Eva quando eles viviam no Éden não era a infinidade de alimentos que eles tinham, não era simplesmente o fato de que eles não sofriam de enfermidade, não pegavam gripe, não levavam mordida de cobra. A maior bênção que eles tinham era que na viração do dia, diariamente, Deus vinha ter intimidade com eles. Deus vinha se relacionar com eles. Deus vinha conversar com eles. Eles tinham intimidade com Deus. Era a maior bênção que eles tinham. E isso só realmente afirma, né, confirma, Deus é um Deus de relação, é um Deus de relacionamento, é um Deus de intimidade. E quando a gente vê que Enoque tinha uma comunhão com Deus, isso vai muito além simplesmente de buscar a Deus por questões de provisão, por questões de necessidade pessoal. Infelizmente, talvez a maioria esmagadora dos cristãos tem uma relação com Deus que é mais voltada na provisão, na solução dos problemas e em buscar alguma coisa do que em conhecer a Deus. Só para a gente conseguir contextualizar isso melhor, eu e a Júlia, a gente gosta de assistir um programa de TV chamado 90 Dias para Casar, que alguns aqui já devem ter assistido e conhecem. É um programa bem interessante. Esse programa ele acompanha a vida de um homem ou uma mulher norte-americanos que se apaixonam por alguém de fora do país, um estrangeiro. E então esse estrangeiro ele consegue um visto para vir então para a Terra dos Sonhos, né? A Terra do Tio Sam. Mas esse visto só dura 90 dias, 3 meses. Daí é o nome do programa, 90 dias para casar. Durante esses 90 dias, eles têm que resolver tudo, se vão casar ou não. Se casar, a pessoa ganha um visto permanente. E se não casar, a pessoa tem que voltar. E eu e a Júlia, a gente gosta de acompanhar. Volta e meia tem um brasileiro ou uma brasileira envolvido com alguém lá. E é um programa interessante porque eu e a Júlia, a gente começa a ativar o nosso modo detetive, e a gente começa a ficar, né, observando o comportamento das pessoas e tentando identificar. Essa pessoa aí é um interesseiro. Essa pessoa aí está mais interessada na vida que ela vai ter lá, nos benefícios que ela vai ter, mais do que simplesmente... Talvez ela tenha realmente interesse também na pessoa, mas às vezes parece que o deslumbre dela está em ela ter um passaporte americano. Na vida que ela vai ter lá, nos benefícios que ela vai ter. E talvez você deva estar pensando assim, tá, Lucas, eu estou entendendo onde é que tu vai chegar, mas não é bem assim. Mas vamos lembrar, o que a Bíblia fala sobre nós como igreja? O que nós somos? Alguém gostaria de chutar? Geração eleita. Nós somos uma noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Não esqueçam disso. Amém? E se a gente olha para a Bíblia, para o Apocalipse, e mesmo para a história da humanidade, ela parece que ela está caminhando para um grande evento que vai acontecer quando nós nos encontrarmos de novo com o nosso Criador, nosso Salvador, que é o nosso casamento com Ele. Nós não vamos ser noivas para sempre, nós vamos para o céu e nós vamos nos casar com Ele, amém? E pensa só esse casamento, ó, aqui na Terra já tem buffet bom, fica imaginando o buffet do casamento celestial. Aí você deve estar pensando, acabou de tomar café, já está pensando em comida de novo. Mas, queridos, como às vezes é fácil a gente começar um relacionamento com Deus, onde parece que a gente está vislumbrado por aquilo que Ele pode oferecer para a gente, do que simplesmente a presença dEle. E eu não quero dizer assim, né, se você realmente busca Deus sempre com algum pedido, sempre com alguma demanda, com alguma necessidade, você não ama Deus. Eu não estou falando isso. A palavra mesmo fala para a gente trazer diante dEle as nossas necessidades. A gente clamar, a gente pedir, isso faz parte. O problema é quando a nossa relação com Ele se limita, parece que só isso. Deus tem algo para mim. Porque no fim é sobre mim mesmo, é sobre eu. Não pode ser assim. E eu estava pensando assim, quantas vezes nosso relacionamento com Deus faz parecer que Deus é o velho da lancha. Onde a gente vai ter um relacionamento com Ele, a gente vai ter intimidade com Ele, olha
tudo que Ele vai dar para a gente. Cura. Olha que plano de saúde maravilhoso. Quantas vezes Ele soluciona os nossos problemas, quantas vezes Ele ouve as nossas orações. Mas isso é tudo que Deus tem. A minha mensagem é para amanhã. A minha mensagem essa manhã é para aqueles realmente que não querem mais, talvez, só do que uma cura de enxaqueca, a solução de um problema, uma restauração, uma bênção. Mas somente para quem tem fome e sede de Deus. Para quem deseja, assim, sabe, Deus se revela para mim. Eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer quem tu és. E nesse aspecto realmente de andar com Deus, de conhecer Ele melhor, de ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, quero trazer 2 aspectos importantes. E o primeiro é o zelo pelas Escrituras. O zelo pelas Escrituras é o seguinte, queridos. Vamos olhar para Lucas 24. Em Lucas 24, enquanto vocês vão abrindo ali, eu já vou falando. Lucas 24 conta a história de 2 discípulos que estavam caminhando de Jerusalém até Emaús. A gente canta essa história na música do Morabe. E no meio do caminho, então, eles encontram Jesus. Mas a palavra de Deus diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. E então Jesus fala, o que vocês estão conversando ali? O que vocês estão pensando? E eles estão claramente tristes e falam, olha, aquele que a gente achava que era o Messias foi morto. Você é o único que não sabe do que aconteceu aqui esses dias. Esse já é o 3º dia. A gente achava que ele ia livrar Israel da mão dos romanos, ele ia redimir Israel. Mas ele morreu. E a palavra de Deus diz em Lucas 24, 25 que Jesus repreende eles. Preste atenção. Lucas 24, 25, Jesus diz, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. E aqui eu quero falar uma coisa muito específica. A Bíblia não é um livro para aprender mais de teologia. A Bíblia não é simplesmente um livro para aprender mais sobre como preparar uma pregação, ou simplesmente para falar de quem eu sou. Mas a Bíblia é sobre Deus. Na Bíblia a gente aprende sobre Deus, sobre quem Ele é, as características dEle. Alguém uma vez já disse que a gente não consegue amar genuinamente aquilo que a gente não conhece. É um amor platônico, é uma coisa que um amor mais baseado em coisas que a gente preenche na nossa cabeça do que uma coisa concreta. Deus se revelou nas Escrituras, a gente precisa entender isso, não tem como conhecer a Deus sem a gente mergulhar, ter o zelo pela palavra dele. Eu me lembro quando eu conheci a Júlia, eu queria descobrir tudo sobre ela. E se o tempo que eu passava com ela não era o suficiente, mesmo quando a gente não estava junto, eu ficava buscando sobre ela em qualquer lugar que eu encontrasse. Naquela época ainda não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas tinha Orkut. Isso é uma maneira interessante de descobrir sobre alguém através das comunidades. Eu odeio acordar cedo. Eu gosto de pão de queijo. Não tinha ninguém que não tinha praticamente umas 300 comunidades. A gente ficava olhando uma por uma. Ah, então tu gosta disso. Ah, olha só, e não gosta daquilo. Interessante. E aquilo não era um esforço para mim. Eu tinha uma sede, uma fome. Eu queria conhecer mais sobre ela. Eu quero saber tudo sobre ela. E isso, para mim, gente, é um termômetro sobre o nosso amor. Como é que anda o nosso amor por Deus? Quanto a gente realmente deseja conhecer Ele? Além do que simplesmente assim, né? Nós somos crentes, a gente lê a Bíblia, então vamos ler aqui. Hoje é dia 7, então vamos ler Provérbios 7. Então fechou, já tá bom assim. Quantas vezes a gente realmente mergulha na palavra? A Bíblia é sobre Ele. Se você realmente o ama e quer conhecer mais sobre Ele, está aqui, é a Bíblia, é a palavra. Leia os profetas, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, fala muito sobre o caráter de Deus. Se a gente não aprende sobre Deus, a nossa cabeça começa a preencher essas lacunas com a nossa própria ideia.
É por isso que quando a gente vê Xuxa ou Bono Vox, do YouTube falando sobre Deus, é uma mistureba. Porque essa turma inventa Deus na cabeça deles. E eles amam a criatura que eles criaram. A gente precisa conhecer Deus. Quem Deus realmente é. Os atributos de Deus. Aquilo que Deus ama e aquilo que Deus abomina. A gente precisa mergulhar. Tem um zelo realmente pela palavra. Deus se revela. Ele deixou a palavra dele para isso. Ele se revela através da palavra dele. Amém, queridos? Um outro aspecto de uma comunhão com Deus é através da oração. O Salmo 145, 18 fala: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. É muito triste pensar como, talvez para a maioria dos cristãos, o momento da oração ele se resume a pedidos, a lamúrias, a confissão de pecado, e não passa disso. O pastor Paul Washer, ele tem uma ilustração muito interessante sobre o momento de oração dele. Ele divide em 2 momentos. Ele diz que no primeiro momento ele calça as botas dele. As botas da intercessão. É o momento de subir a montanha, de cruzar o deserto, o terreno difícil. Então ele bota as botas da intercessão. É o momento em que ele chora, é o momento que a alma dele se contorce, é o momento que ele ora pelos perdidos, pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que ainda não conhecem Jesus, pelas nações, pelos líderes. É um momento dele chorar, dele clamar, dele abrir o coração dele sobre aquilo que ele precisa, sobre o ministério. Mas aí então depois ele fala que ele calça o tênis de passeio. Aí ele diz que então é um momento em que ele não pede mais nada. Em que ele quer apenas adorar a Deus, buscar Ele, e louvar Ele, e declarar o quanto Ele o ama, e o quanto Ele quer conhecer mais a Deus. E isso é uma coisa que a gente precisa resgatar nas nossas vidas. Eu sei que talvez para alguns pode parecer um pouco distante, buscar Deus sem pedir nada, como assim? Mas essa é a verdade. Quantos de nós um dia já foi para o quarto, ficou a sós e se botou de joelhos e falou: Deus, eu não quero te pedir nada, eu só quero te buscar. Enche esse quarto com a tua presença, eu só quero te sentir. Eu só quero te sentir envolvendo, sentir a tua presença. Não é possível que o nosso momento de oração seja só sobre nós, seja só sobre o que a gente precisa. A gente precisa começar a desenvolver esse momento com Deus, de uma busca por quem Ele é. Mesmo que Deus tivesse nos dado a salvação através de Cristo Jesus, e mais nada, não houve oração, não sem solução de problemas, sem bênçãos, mais nada, apenas a salvação e a garantia da presença dEle. Quantos de nós ainda teria o desejo e a fome de entrar na presença dEle? Eu só quero a tua presença, Senhor. E nisso a gente descobre um tesouro maravilhoso. Porque como a gente já cansou de ver, sabe, não é, muitos dos nossos problemas, eles não simplesmente desaparecem quando a gente anda com Deus. Mas na presença deles, parece que eles perdem o tamanho, parece que eles perdem o peso. É o fardo leve de Jesus nas nossas vidas. E é isso que a gente precisa entender. A presença dele, a intimidade dele é uma das coisas mais valiosas, se não a coisa mais valiosa que a gente pode ter nas nossas vidas. A maior conquista que a gente pode ter nessa vida é andar com Deus. É ter intimidade com Ele. Muito mais sobre o sucesso de algum ministério, de algum plano nosso, de algo que a gente possa conquistar. Intimidade com Ele, conhecer Ele de verdade, Ele se manifestar nas nossas vidas. Não tem nada que se compare a isso. E não tem nada que possa compensar a falta disso nas nossas vidas. Não importa o tamanho da bênção que for. Não tem nada que possa compensar a falta da presença dele. Tem 2 personagens ao longo da história da igreja que me marcaram. Eu li os livros deles ainda quando eu era adolescente e me marcaram profundamente. E a história de Hudson Taylor foi um homem que evangelizou a China de uma maneira tremenda.
Ele tem um livro autobiográfico que fala O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. É um livro tremendo. Se vocês têm oportunidade, eu não acho que a gente não tem aqui na biblioteca, mas que livro tremendo. Tem um momento do livro dele em que ele fala em 30 anos de ministério, de evangelismo na China, não teve um dia que o sol nasceu sem que eu já estivesse de joelhos na presença de Deus. Foi um homem que amava a oração, amava estar na presença de Deus. Tem um outro missionário, também outro pregador chamado Smith Wigglesworth, tem um livro chamado Testemunho da Fé. Ele foi também um outro homem apaixonado pela oração, apaixonado pela presença de Deus. No livro dele, ele fala que Jesus se apresentou para ele na sala da casa dele. Quando a esposa dele morreu, ele falou: Deus, eu não estou preparado para viver sem minha esposa. Ele orou por ela e ela ressuscitou. Mas foram homens que andaram de perto com Deus. Tinham intimidade com Ele. Queridos, isso vai muito além do que 2 horas no domingo. Oração agradecendo o alimento. Oração quando a gente fica doente, quando está no hospital, quando está com algum problema. Isso precisa ir muito além disso. A nossa busca por Ele tem que transcender isso, tem que ultrapassar as nossas próprias necessidades, tem que se transformar num amor genuíno por Ele. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer mais, Te revela para mim, Senhor. Revela quem Tu és. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ter mais experiências contigo. Essa foi a vida de Enoque. A palavra de Deus não fala de nenhum grande efeito da vida dele, como se andar com Deus sempre vai resultar numa coisa assim extraordinária aos olhos humanos. Muitas vezes não, querer. Mas andar com Deus em si só já é uma coisa extraordinária. Experimentar a presença dele. Quantos aqui já não gastaram um tempo com Deus em oração, ao ponto de sentir o quarto enchendo com a presença dele? E a gente começa a chorar, e a gente se sente tão pequeno e tão pecador, mas ao mesmo tempo se sente tão amado. E quão gostoso. E quanto mais tu experimenta isso, tu fica com aquele gosto de eu quero mais. Eu quero experimentar mais disso. Mas a gente não consegue isso com 5 minutinhos de oração. O pastor Luciano Subirá costuma dizer que leva pelo menos uma meia hora para botar carne na cruz, até a coisa começar a ficar boa. E é isso que a gente precisa descobrir. A presença de Deus é algo maravilhoso. É algo que supera toda e qualquer outra bênção. Toda e qualquer outra provisão. E assim, não me entendo errado, tudo isso são coisas boas. Deus ouve as nossas orações, Ele nos supre, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que provê. Isso tudo faz parte, eu não quero que vocês me entendam errado. Não é errado a gente buscar a provisão de Deus, a solução para os nossos problemas. Mas o nosso amor tem que levar a desejar Ele acima de tudo isso. E talvez eu não esteja conseguindo me expressar direito. Mas tentem levar isso no relacionamento de vocês. Com seus esposos, com seus maridos. O que seria da relação se ela se resumisse a uma relação de ganha, recebe, onde, eu me sinto amado pela minha esposa do jeito como ela cuida de mim, como ela pensa nas minhas necessidades. Da mesma forma, eu tento sempre também amar ela desse jeito. Mas nada disso substitui o momento que eu tenho com ela, onde a gente conversa, onde a gente ri, onde a gente discute, onde a gente passa tempo juntos. É um momento que a gente realmente desenvolve intimidade um com o outro. Eu não quero que vocês pensem, mas isso é tão vago, como é que eu vou desenvolver isso com Deus? Eu não vejo Ele. O que eu vou chegar para Deus e falar, olha Deus, parece que vai chover hoje, né? Eu só estou tão acostumado a chegar para Deus, Deus, eu preciso disso, Deus, eu estou com enfermidade e tal, Senhor. Se não for isso, o que eu vou falar? Mas, querido, abre o teu coração diante dele. Fale o quanto tu ama. Intimidade é uma coisa que se desenvolve, não é uma coisa que tu simplesmente contrai, simplesmente de uma hora para outra. Mas a gente precisa desenvolver mais intimidade. Intimidade com ele.
você vai começar a perceber na sua vida, muita coisa vai começar a mudar. Muita coisa na sua vida vai começar a mudar, você vai começar a ter uma visão maior de quem Deus é. Você vai entender mais sobre aquilo que Ele ama, isso vai mudar você também, você vai começar a amar mais aquilo que Ele ama e naturalmente se afastar daquilo que Ele odeia. Não porque a tua religião te proíbe, mas porque tu ama Ele. E o teu desejo de santidade não se baseia simplesmente porque tu não quer perder uma bênção, ou porque tu não quer abrir a porta para o diabo na tua vida, mas porque tu ama Ele e tu quer agradar Ele. Amém? Intimidade com Deus. Muitas vezes tem pessoas que têm medo de uma intimidade maior com Deus, por mais bizarro que isso possa parecer, mas tem pessoas que têm medo. Que talvez vê Deus como alguém terrível, grandioso, algo a ser temido apenas. A gente vê isso na história do povo de Deus no deserto. Moisés fala para eles, vamos subir ao monte, vamos ouvir a voz de Deus. Como é que o povo responde? A gente canta isso também na música do Morada, né? Tira o medo que me faz dizer, Moisés, sobe no meu lugar. É o que o povo falou, não vai você, Moisés. Se a gente for lá, a gente vai morrer. Queridos, quantas vezes alguém talvez pode pensar assim, olha, eu fiz tantos planos para minha vida. Eu desenhei a minha vida certinho, a minha carreira, os meus sonhos, aquilo onde eu quero chegar. Se eu desenvolver minha intimidade demais com Deus, vai que Ele me chama para ser missionário em Papua Nova Guiné. Eu vou ter que abrir mão de tudo. Então é melhor eu andar com Deus assim, mantendo pelo menos alguma distância. E aí se a coisa pegar demais, eu tenho tempo de, peraí, um pouco menos. Foi como Pedro seguiu Jesus, quando Jesus foi preso. A palavra de Deus diz que Pedro seguia Jesus de perto, de longe. Por quê? Porque se os guardas avistassem Pedro, ele pensasse, esse também era discípulo, vamos pegar ele também. Aí ele tinha tempo de, tchau. Caminhada com Cristo termina aqui, ficou pesada demais. Não pode ser assim. A gente precisa andar de Deus e com Deus de perto. Os planos dele para a nossa vida são melhores do que qualquer coisa que a gente possa projetar para nós. A presença dele nas nossas vidas vale mais a pena do que qualquer, glória, troféu, qualquer honra humana. Isso tudo é nada. Quando as cortinas da vida se fecharem, isso vai ser nada. A gente precisa aprender a gastar nossa vida e conhecer Ele mais. Jeremias fala isso, não se glorie no seu conhecimento. Se você quer se gloriar em alguma coisa, se glorie em conhecê-lo. Em conhecer a Deus. Esse tem que ser o objetivo número 1 das nossas vidas. Conhecer mais a Ele. Quando a gente vê toda a história, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê Deus sempre buscando o homem falhando miseravelmente, e manter uma comunhão com Deus, e Deus buscando o homem de novo. Quando Adão e Eva pecam, Deus cobriu a nudez dele com peles de animais, e eu não acho que Deus tenha arrancado o couro de um animal e deixado ele lá agonizando. Me leva a crer que o primeiro sacrifício de sangue inocente, por causa do pecado, foi feito pelo próprio Deus, quando cobriu Adão e Eva. E então o povo, a história passa, Deus institui os sacrifícios, é uma forma do povo conseguir de novo ter acesso a Deus. E Deus falando, vem, você errou, mas aqui eu estabeleci uma forma de consertar, vem. Mas o povo continua errando, a humanidade falha miseravelmente em manter um relacionamento com Deus. Então Deus envia Jesus, o sacrifício final e permanente. E então Jesus está ali na cruz, sofrendo, conforme Isaías mesmo fala que a Deus agradou moê-lo. Ele não foi só moído pelos cravos, pelos espinhos ou pela lança no abdômen, ele foi moído pelo próprio Deus. E quando então
Jesus entrega o seu Espírito e diz: está consumado. É uma pequenez da nossa mente muito grande achar que Jesus fez isso simplesmente para estender aqueles sinais que ele fez na terra. Está consumado, pronto, agora todo mundo pode ter cura, agora todo mundo pode ter bênçãos e livramento de opressão. Não. Quando Joel fala que nessa nova aliança Deus colocaria o Espírito em cada um de nós, é um novo nível de relacionamento como nunca teve antes. Deus colocou o seu próprio Espírito em cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele quer falar com você. Ele quer falar contigo. Ele quer te auxiliar mesmo, ter o poder do Espírito Santo, a gente se aproximar mais dEle, a ter um relacionamento com Ele. A gente não pode desperdiçar isso. Foi um preço muito alto. A gente não pode reduzir isso tudo a simplesmente uma busca por Deus, pelas nossas próprias necessidades. E eu não quero que você me entenda errado. Eu sei que você ama Deus. Mas eu quero te estimular a conhecer Deus como talvez você nunca conheceu. A experimentar a presença dEle a um ponto em que todo o resto se torna secundário. Mesmo a bênção, talvez aquela cura que você mais almeja há anos, a bênção que você está esperando, o sucesso do seu ministério, seja o que for, tudo parece que toma segundo lugar diante de conhecer Ele, de ouvir a voz dEle. Queridos, ouvir a voz de Deus é uma das coisas mais extraordinárias que existe. E Deus fala com a gente diariamente através de coisas simples, mas quantas vezes Deus fala com a gente de uma forma que parece mais audível, uma forma que parece que é quase impossível de escrever. Mas é isso que tem que mover a nossa comunhão com Deus. É isso que tem que mover o nosso andar com Ele. É conhecer Ele, é ter intimidade com Ele. É muito fácil. É muito fácil da gente, assim, quando a gente anda com Deus, isso se tornar uma rotina pragmática. Parece que o sagrado vira uma rotina. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo, o irmão, na verdade, o irmão do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, o pai faz uma festa. E festa é sinônimo de comunhão. Passar tempo juntos, celebrar, se alegrar. E aí o irmão chega e diz: poxa, pai, eu estou aqui esse tempo todo te servindo, fazendo tantas coisas por ti, por que você nunca me deu uma festa? E o pai fala: meu querido, você sempre teve a oportunidade de ter festa. E então esse irmão percebe o potencial para ter a festa ele sempre teve, mas por alguma razão talvez ele não conseguia perceber, não conseguia entender. Ele estava ali na presença do pai dele, mas ele teve ciúmes do irmão que voltou e foi recebido com festa. Que a gente não seja como o irmão do filho pródigo, que tem tudo. A gente tem, como diz o ditado, a gente tem a faca e o queijo na mão e a gente não sabe aproveitar. Jesus conquistou na cruz uma coisa valiosíssima, que é a gente poder ser chamado filhos de Deus, ter a presença de Deus dentro de nós, a gente poder entrar no Santo dos Santos. Você não tem ideia do que significa isso. O Santo dos Santos era um lugar do templo que era reservado só ao sumo sacerdote. O Santo dos Santos era onde a presença de Deus habitava. Isso está disponível para a gente agora. A gente não pode desperdiçar isso. A minha oração essa noite é que o nosso amor por Ele cresça ao ponto de a gente desejar Ele mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outro sonho, mais do que qualquer expectativa, plano pessoal, qualquer coisa. Tudo tem que vir em segundo perto de conhecer Ele mais, de ter mais intimidade com Ele, de sentir mais a presença dEle, ouvir mais Ele. Esse tem que ser o nosso tesouro número 1. Mas nada pode tomar esse lugar, a gente não pode negociar isso, nada. Vamos nos colocar de pé.
Ao mesmo tempo que eu não vim criticar ninguém, mas eu espero que, pelo menos, um nível de crise pessoal eu possa causar, no sentido de a gente parar para avaliar. Todas as vezes em que a gente se coloca na presença de Deus, qual é a nossa motivação? E eu quero, isso não é uma pergunta retórica, eu quero que você pare e pense um pouco. De todas as vezes que você se coloca na presença dele, quantas vezes foi simplesmente pelo interesse da pessoa dele? Eu quero sentir de novo a presença. As minhas demandas, os meus problemas, vem depois. Se der tempo, eu peço alguma coisa, eu quero primeiro a presença. Pare e pense um pouco. Todo o tempo que você gasta orando, todo o tempo que você gasta buscando a Deus, qual que é o objetivo? Qual que é a agenda por trás disso? Vamos inclinar as nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Porque o Senhor nos resgatou do império das trevas, o Senhor nos comprou com preço de sangue. E assim como algumas pessoas sonham em morar em algum lugar através de passaporte, o Senhor nos deu esse passaporte com o teu sangue. O Senhor nos comprou porque o sangue nos colocou um selo que nos permite ter acesso a Ti. A morar contigo, a viver contigo o resto da nossa eternidade. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes ignorar a maior bênção que o Senhor nos deu, que é a Tua presença, é a intimidade contigo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes em que a gente te buscou de maneira interesseira, sempre priorizando a gente, sempre priorizando as nossas necessidades. Nos perdoa, Senhor. Tu és o número 1 das nossas vidas, Tu és verdadeiramente nosso amado. E nós queremos que isso reflita nas nossas vidas, em querer Te conhecer mais, em Te buscar mais, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti agora e clamamos a Ti, Senhor, derrama sobre nós um amor por Ti, como nenhum outro amor, como nada nesse mundo, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, uma fome e uma sede de Ti, que não se compare a nada. Senhor, que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e dizer, esse anda comigo. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós somos a Tua igreja, nós não temos qualquer outra esperança a não ser a Ti, Senhor. Pela Tua graça e misericórdia, não por mérito de qualquer um aqui, porque nós não temos nenhum, mas por aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Nós clamamos a Ti que a gente possa aprender, desenvolver essa intimidade contigo, de entrar no Santo dos Santos, de descobrir esse tesouro precioso que é a Tua presença, é sentir o Teu toque, sentir a Tua voz. Eu clamo a Ti, Senhor, desperta isso em nós, Senhor. Muda as nossas prioridades, Pai. Muda o maior amor que nós temos, que seja por Ti, Senhor. Que a nossa busca seja pela Tua pessoa, em Te conhecer mais, em sentir cada vez mais a Tua presença, Pai. Que nada substitua isso nas nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós dependemos de Ti. Vem cobrir a nossa nudez espiritual, Pai. Vem nos cobrir, Senhor, com a Tua presença. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida com prioridades invertidas, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que a cada dia, quando a gente se despertar e abrir o olho, que nosso desejo número 1 seja, eu quero começar orando, eu quero começar sentindo a Tua presença. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, nos ensina a andar de perto contigo. Nos ensina a ter uma vida como a Enoque teve, como Noé teve. Andar contigo. Andar de perto contigo. Ter comunhão contigo, intimidade contigo, Senhor. A Te desejar mais do que tudo. Eu clamo a Ti, Senhor. E revela-te a nós, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais. Revela-te nas nossas vidas, Senhor. Aumenta o nosso amor por Ti, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fome, a nossa sede, Senhor. Nós clamamos a Ti do fundo do nosso coração.
Nós só temos a Ti, Senhor. E graças a Deus que só temos a Ti. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém? Que essa semana seja uma semana diferente, com prioridades diferentes. Traga suas demandas diante de Deus, sim, traga suas necessidades, seus problemas, traga diante do Senhor. Mas deseje a presença dEle mais do que qualquer uma dessas coisas. Eu duvido que alguém não vá ter uma resposta, Deus se revelar. Como disse Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca Ele com tudo que tu tem, querido. A palavra não mente, Ele vai se revelar. A palavra não mente. Mas busca Ele com todas as tuas forças. Amém? Obrigado. Tá bom.